Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Antes que eu te formasse dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi. Irás onde enviar-te, e o que te mando proclamarás. Tenho que me dar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar de tua vontade meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar de tua vontade meu peito. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 6 de agosto, festa da transfiguração do Senhor. Jesus se revela a seus discípulos. E hoje nós somos chamados então a acolher esse Cristo que vem a nós, mas que nos envia também em missão. Continuando a refletir sobre o mês vocacional, hoje nós vamos refletir sobre uma das vocações mais expressivas do Antigo Testamento, a vocação de Jeremias. Possamos então nos preparar bem, vivenciar esse momento de reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração vocacional. Senhor da messe, pastor do rebanho, fazei ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derramai sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir sua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Despertai nossas comunidades para a missão. Ensinai nossa vida a ser serviço. Fortalecei os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não se perca por falta de pastores. Sustentai a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dai perseverança a nossos seminaristas. Despertai o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chamai-nos para o serviço de teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajudai-nos a responder sim. Amém. O texto bíblico que inspira a nossa reflexão de hoje está no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 10. Vamos ouvir com bastante atenção. Quem irá proclamar para nós hoje será Maria das Dores Moraes, de Salinas, Minas Gerais. Ouçamos com atenção.
Um dia escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosses formado, eu já conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: Não digas, sou apenas uma criança, enquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirão o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te, oráculo do Senhor. E o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, tocou-me na boca, e assim me falou: Eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Vê, dou-te hoje poder sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e demolires, para arruinares e destruíres, para edificares e plantares. Poucos relatos bíblicos são tão cheios de detalhes e minúcias como este texto da vocação do profeta Jeremias. A própria figura de Jeremias é bastante rica. Diferentemente das outras vocações que apresenta o Antigo Testamento, há um livro inteiro que se detém em refletir sobre a vida e a missão desse profeta. Desde a sua reluta em assumir o ministério de profeta até os seus vaticínios sobre a destruição de Jerusalém, tudo está registrado no livro que leva o seu nome. Jeremias, segundo narra a própria Bíblia, está inserido no reinado de Josias. Historicamente, costuma-se afirmar que esse reino deu-se aproximadamente no século VI a.C. Nesse contexto, Judá está às voltas com o Império Babilônio. Embora sendo um reino quase que insignificante e tendo sua importância mais por estar num corredor de passagem comercial, os israelitas irão opor-se aos babilônios, confiando nos assírios. Consequentemente, serão destruídos. Nesse ambiente é que ocorre o chamado de Jeremias. No capítulo 1 deste livro, que leva o seu nome, ele diz: A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos, como nós acabamos de ouvir. Importante notar que o chamado de Jeremias, assim como o de Samuel, é fruto da palavra do Senhor. Em seguida, o profeta fala que Deus o havia chamado desde a sua infância, desde o ventre materno tinha escolhido e consagrado. Nesta passagem não há um relato histórico biológico, há uma descrição de uma experiência de Deus. Para Jeremias, ter experimentado Deus é uma realidade ontológica, isto é, faz parte da sua existência, do seu ser, da sua constituição. Desde sempre e para sempre, Deus lhe chamou para a missão de profeta. Assim, a vocação de Jeremias é algo visceral, que ele descobre mais tarde revisitando a sua própria história e narrando-a. Jeremias, tal qual grande parte dos profetas do Antigo Testamento, tende naturalmente a apresentar obstáculos para assumir seu chamado, a sua vocação. O argumento que ele usa para não aceitar o chamado é de que é uma criança
que é indefeso, que não saberá o que falar. Deus, contudo, dirime essa fraqueza. Ele assegura a Jeremias que não há motivo, nem é momento para temer, pois Deus está ao seu lado. Jeremias é capacitado para seu trabalho. Ele recebe do próprio Deus sua palavra e tem como missão arrancar e destruir, exterminar e demolir, construir e plantar. Em termos políticos, Jeremias tem a missão de alertar o povo de Israel que sua frágil aliança com os assírios não lhe garantirá sucesso e que eles serão dominados pelos babilônios com a queda dos assírios. Em termos religiosos, a destruição de Israel ocorrerá porque eles estavam adorando falsos deuses. Jeremias é alertado para o desafio do anúncio que tem que fazer em nome de Deus. Ele tem, diz a Sagrada Escritura, que dirigir-se ao povo de Judá, anunciando que esse reino do sul está eminentemente ameaçado pelo norte, de onde está vindo os babilônios. Essa é a missão clara que Deus lhe confia. Todavia, o Senhor não apenas garante que estará com o profeta, mas o capacita. Deus cinge o seu rim. Portanto, o prepara, o coloca na atitude de seguir, de caminhar. De igual modo, Deus lhe é favorável, fortalecendo-o na missão. Ele não falará por si mesmo, mas pela força da palavra divina. Sua missão de arrancar e destruir, exterminar e demolir, construir e plantar, é missão de Deus. Ele é quem vai julgar o infiel reino de Judá. Por isso serve-se da mediação de Jeremias, faz dele uma cidade forte, uma muralha de bronze diante dos grandes da terra. Em poucas palavras, a vocação de Jeremias consiste em ser o intérprete profético da palavra de Deus. Embora com Jeremias não se encerre todo o cenário vocacional do Antigo Testamento, que muitos homens e mulheres, nos outros diversos livros da Bíblia, tenham sido chamados por sua comunhão com Deus para servir ao povo escolhido, é importante a gente prestar bastante atenção neste chamado. O chamado de Jeremias é um chamado para uma missão muito específica e clara. Deus chama e capacita. Então, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de nos reconhecermos vocacionados e não termos medo, não ficarmos buscando subterfúgios, desculpas para não assumir a missão. Deus nos capacita e se faz presença ao nosso lado. Não há o que temer. Que nós possamos também responder ao nosso chamado, pois temos que gritar, temos que arriscar. Não dá para ficar parado, não dá para se omitir. Que o exemplo de Jeremias nos inspire para a luta, para o testemunho, para uma vida profética. Eu creio em Ti, Deus Pai, Divino Criador. Eu creio em Ti, Deus Mãe, fonte do puro amor. Eu creio em Ti, Deus Irmãos, luz na escuridão, Jesus libertador. Eu creio em Ti, Deus Irmãos, luz na escuridão, Jesus libertador. No testemunho vocacional de hoje, trazemos a memória de dois grandes profetas, Dom Helder Câmara e Dom Luciano Mendes de Almeida, que fizeram de suas vidas um serviço ao povo. Dom Helder era a simplicidade em pessoa, viveu com o povo e como povo. Era conhecido por ter lutado em prol das melhores condições de vida para os mais pobres e também por ter denunciado as torturas da época da ditadura militar. Num belíssimo poema, Oração, ele rogou a Nossa Senhora: Mariama, Mariama, que se acabe, mas se acabe de verdade mesmo, a maldita fabricação de armas. O mundo precisa fabricar é paz.
Basta de injustiça. Basta de um sem saber o que fazer com tanta terra e milhões sem um palmo de terra onde morar. Basta de alguns tendo que vomitar para comer mais e 50 milhões morrendo de fome num só ano. Dom Helder era pequenino no tamanho, mas tinha um coração grande e sábio. Lutou e defendeu a vida acima de tudo. Sempre acreditou que a Igreja de Jesus precisa não só estar do lado dos pobres e excluídos, mas também denunciar as injustiças e tudo o que gera a pobreza e a miséria. Uma frase muito conhecida: quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, chamam-me de comunista. Dom Helder faleceu no dia 27 de agosto de 1999 e era conhecido como Irmão dos Pobres, o poeta, profeta da paz e da esperança. Queremos também trazer presente Dom Luciano Mendes, esse que eu tive o prazer de conhecer, de ir na casa dele, de participar de várias celebrações, encontro fé e política, encontro de moradia, também nos acampamentos do MAB, lutando, né, contra as barragens. E Dom Luciano Mendes, né, Eliane, foi presidente da CNBB, foi bispo de Mariana, essa diocese que é mãe de todas as nossas dioceses do Brasil. E uma coisa muito marcante assim de Dom Luciano era a espiritualidade fervorosa e sempre nos encorajando a defender os pobres e defender os pequenos. Dom Luciano Mendes e Dom Helder Câmara, presente, presente, presente. Creio na força nova, vinda da união. Creio no companheiro, fiel de coração. Creio no irmão que foi morto lutando, disposto por libertação. Creio no irmão que foi morto lutando, disposto por libertação. Chegamos ao fim de nossa reflexão deste sábado com belíssimos testemunhos. Dom Helder e Dom Luciano, dois bispos que marcaram muito a história da nossa igreja, que nos inspiram a um compromisso com a justiça, com a paz, a exemplo do profeta Jeremias. Que nós possamos ser profetas em nosso tempo, jamais nos calarmos, anunciarmos o amor de Deus e denunciarmos toda forma de injustiça. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me em tua